relacionamento com os meus pais. Eu acho que muita gente que está nos assistindo se identifica com o que você está falando. Todos nós. A gente precisa ser tolerante, porque eu tenho algumas dificuldades que eu preciso resolver com os meus pais para me acertar com meu marido. Isso, cada um que está vendo aqui. O jovem é a mesma coisa. Se ele vem com uma bagagem que não está correta, que ele está no mundo de agressividade, ele só recebe xingamento, palavrão, tapa, surra, como é que ele amanhã vai transmitir isso para o pai, para o próximo, vai transmitir para um amigo? Ele vai dar porrada, foi isso que ele aprendeu. É verdade. E para ele, isso daí é normal. A gente vê que hoje a rede de relacionamentos para montar pontos de briga, isso está banalizado já na internet, né? Eles montam determinado nessas dia... redes de relacionamentos, eles já marcam o lugar da briga. O lugar onde vai haver agressão e quem vai ser o agredido, né? Aí a gente pensa assim, não, a agressão é só a questão de chegar lá e dar porrada, bater e machucar, sangrar e ficar na cama, enfim. Mas há pouco tempo foi anunciado, passou uma matéria falando da polícia de Brasília, que entrou num lugar que era um posto de gasolina, um campo aberto, que se usava drogas, jovens, adolescentes, meninas de 15, 16 anos, que faziam racha, usando droga, para quem quiser ver, qualquer tipo de droga, podia comprar, consumir ali mesmo, e fazendo sexo no meio da rua, para quem quisesse ver. É isso mesmo. Uma cena, Priscila, nossa, gritou. E olha, debaixo do olhar dos policiais, né? Debaixo do olhar, porque não é que eles foram naquele dia, aquele dia aconteceu. Não, isso era recorrente. Sempre estava acontecendo aquilo. E o que me chamou muito a atenção é que eles usaram um termo, que eu até escrevi um artigo sobre isso, um texto sobre isso, que eles falam das adolescentes pererecas. Olhando, escutando isso, parece até engraçado, mas é triste que as adolescentes, por que o perereca? Elas colocam os pés na parede e para fazer sexo oral com o rapaz na frente, elas ficam praticamente penduradas na parede. E apareceu a cena. Falei, gente, isso, infelizmente, é uma realidade assim, muito séria da juventude. Traduz uma parcela da sociedade, da juventude, essa situação. E fazendo sexo. E uma adolescente dessa, que valores ela vai poder passar para os filhos? Não tem. E são essas adolescentes que com 14, como você mesmo falou, a gente está falando 14 numa projeção modesta, moderada. Uma média, mas né? A gente sabe que é muito antes disso. Já estão aí grávidas, muitas chegam com 20 anos, já com 4, 3 filhos. Olha, é uma coisa impressionante. Priscila, o que eu vejo, assim, o que eu observo... Aí, sabe o que eu questiono as autoridades? Com o fato de colocar uma máquina de distribuir preservativo de graça dentro dos colégios. Então, a gente fecha os olhos para o que está acontecendo e só vamos... Deixa acontecer. Previne, mas deixa acontecer. A questão é essa herança também, né? Que a gente não presta atenção. Pensa que usam-se muitos termos. É isso, é aquilo, quando a menina sai com muitos rapazes e isso e aquilo. São rótulos, né? Criam-se rótulos terríveis. E entre eles também tem festas hoje, e por isso que eu friso, a juventude não fica órfão realmente, porque se não tem quem cuide... Não fica, Vanusa, você acredita realmente? Não fica, porque o traficante adota, o pedófilo adota. Então, se não for, se não for numa conduta dentro do seio familiar ou algum parentesco, a marginalidade vai adotar. Então, não fica órfão. Precisa realmente ter um eixo. Quando a gente pensa nessas meninas que saem, existe uma certa competição nas baladas aí. Isso é porque eu não frequento balada não, viu? São os jovens que trazem isso, que estão aí no mundo, que estão vivendo uma realidade louca, que a gente não tem ideia do que eles enfrentam. De quando o jovem quer andar do jeito certinho, que ele sabe que é legal para ele, que é saudável, ele enfrenta muita barreira lá fora. Mas você sabe o que acontece? Eu não sei se você concorda comigo. Antes...
existiam esses jovens que andavam na linha, corretamente. Aquele que não andava era aquele que era visto como, olha, aquele lá, ele se droga. Olha, aquele lá é que faz tal coisa. Hoje não. Hoje é o contrário. É um bando, é um grupo que se droga, que vai pra balada, que bate, que violenta outras pessoas. E aquele que é o quietinho, que anda na linha, olha, aquele lá, ele não participa. Ele é o marginalizado. Então, esses que têm valores familiares, eles acabam excluídos. E isso, Priscila, as pessoas pensam assim, o que ela faz é um trabalho voltado para a região da Zona Leste. Podem pensar periferia, isso e aquilo. Esquece isso, que isso não existe mais, não. Hoje, o que a gente vê, o retrato que se existe hoje na Zona Leste, no Morumbi, é a mesma coisa. Não tem essa questão de que é periferia ou é pobre, é uma família humilde, porque tem muito jovem que tem condições de ter tênis de R$800, que tem carro, o pai paga a faculdade e tudo, e está envolvido em droga, em marginalidade. Mas você não viu aquele caso do cavalo, que uns jovens de classe média, média alta, atearam fogo no cavalo. Até deram o nome para ele de Queimadinho, né? Isso mesmo. Que foi lá para a polícia está cuidando tudo. Atearam fogo num cavalo. Tá vendo como a questão não é nível Isso, a gente está falando de um cavalo. E o filho de promotor em Brasília que ateou fogo no índio. Isso. E na mulher que eles atearam fogo achando que era uma prostituta. E se fosse a prostituta? Eu coloco esse questionamento no livro. O livro, na verdade, é uma reflexão, não tem certo e errado. Eu estou colocando, expondo situações, me colocando mesmo como porta-voz, pretensão. Não, eu fico entendendo. Eu, como mãe, eu quero entender o que está acontecendo com meu filho. Existem jovens, Priscila, que chegam dizendo que uma menina chegou outro dia para mim me dando um vidrinho lindo, que você olha, usa assim para olhinho de unção. A menina me passou, falou assim, toma, Vanusa, isso daqui é o que está rolando na escola para lança-perfume. Lança-perfume na escola hoje é igual bala, rola. Numa boa, não tem essa de ser período da nota. Mas independente também de ser escola de periferia? Nenhum problema. Escola particular, escola de periferia, onde for, não existe mais aquela coisa... A divisão de classes? Não existe isso. E que aí, portanto, você vai marginalizar a classe D, porque há muito pouco tempo eu vi no YouTube, tá aí para quem quiser ver, uma festinha escolar, e dava para ver pela sala de aula, que era uma escola particular e uma escola boa, uniforme, as meninas todas uniformizadas, tal, e uma festinha. E nessa festinha apareciam cenas que você só tinha certeza que não era de um sexo explícito, porque as meninas estavam com uniforme, fazendo caras e bocas, rebolando, parecendo vedetes. Uma coisa terrível dentro de uma escola. Aí onde estão os professores? Então, e aí? A gente culpa o jovem por isso? A falta de limite. Cadê o limite? Então a culpa não é do jovem. Eu creio que é assim. Ou é uma parcela? Eles estão fazendo o que estão permitindo fazer. O jovem, quando a gente fala assim, o jovem, como que eu vou controlar, vou colocar limite? Não é simplesmente falando não e ponto final, acabou aquela coisa de ponto final. Você tem que envolver o jovem e fazer com que ele entenda aquilo. E isso leva tempo. Eu vou abrir aspas aí então também e dizer que desde criança. Porque não basta você pegar a minha filha mesmo, a sua, ou a sua que você que está nos assistindo aí, eu agradeço até por entrar mais uma vez na sua casa, para falar sobre um assunto muito importante, sobre a família brasileira, né? Que a gente aqui, o nosso dever é a prestação de serviço. Exatamente. Não adianta pegar a criança, fez alguma coisa errada, por mais besteirinha que seja, e falar, não pode fazer isso. Não basta. Não pode fazer isso, filha, por quê? E explica por que não pode. Exatamente. Não é verdade? Não adianta só falar não. Precisa saber. O não sem resposta é vazio. Olha, Priscila, as pessoas, muita gente diz assim, o meu filho tem 1 ano e 5 meses, ele é grandão e tal, e... Quando ele faz alguma coisa, eu tenho que corrigir e falar. E ele está naquela fase que toda criança tem de quer bater. E fala uma coisa, ele bate a perninha no chão. Se eu não começo a colocar limite, não é toda hora que eu vou lá e dou tapinha nele. Não.
tem que usar a varinha. Eu sou a favor da varinha, tem que usar no momento certo. Só que a criança tem que saber por que está acontecendo aquilo. Não é chegar e espancar, porque tem muito pai que pensa que corrigir é espancar. Não, meu filho sabe que a varinha hoje, ele tem 1 ano e 5 meses, ele sabe que a varinha, e ele me ama e eu amo o meu filho. O carinho é muito grande, só que quando eu disciplino, ele sabe qual é a disciplina, fala, filho, a mamãe te ama, mas você não pode fazer isso. Eu preciso falar isso pro meu filho. Ele está entendendo ou não? Tá. A criança de 1 ano e 5 meses, ela entende o que você está falando. Entende. E a criança, a Maria Eduarda, ela pode não ter um julgamento mas ela sabe sobre aquilo, mas ela sabe que naquele momento ele errou. Entender. A Maria Eduarda, quando eu digo não, muitas vezes você deve ver isso com seu bebê, quando você diz não, ele avança um pouquinho mais. Ele quer saber até onde você vai. Se aquele não já é o não definitivo, ou se ainda tem mais um pouco. Porque, tem razão. Às vezes daí ele vai. Se você fala não e deixa, ele vai embora. E aí, como quando alguém leva um filho na casa da gente, a criança tá pondo a sua casa abaixo, a mãe diz, filhinho, não. Isso. E continua a conversa. E a mamãe já falou não. E nada acontece. E não toma uma atitude realmente. E a atitude que eu falo, não sei se você concorda, Vanusa, não é de agredir a criança. Não. É de sentar a criança. Eu faço isso muito com a minha filha. Você errou, por isso. Não é assim que se faz. Isso. Agora eu gostaria que você ficasse no seu quarto alguns minutos, pensando e refletindo no que você fez. Isso. Depois que você pensar, você pode voltar a me procurar. Exatamente. E dizer onde você errou. E muitas vezes... É um meio, não é que é correto, né? Não precisa usar... Não, cada um tem que encontrar o seu eixo, né? O que a gente está colocando aqui não é que... O importante é buscar. Você tem que buscar e tem que entender. Porque muita criança e muito jovem, às vezes, avançam o limite para escutar um não. Adolescente, ele quer limite. Por mais que ele recuse isso, ele quer limite. Eu já escutei, Priscila, jovem falando assim, o meu pai não me diz não. Não proíbe de nada, eu faço o que eu quiser. Então, fica uma coisa assim desregrada, chega uma hora que... Só que aí quando vai se sociabilizar com outras pessoas e na sociedade, ele vai ouvir vários não. Exatamente, e não vai esse aceitar. Adolescente que não consegue parar no emprego... Esse adolescente... Porque ele não vai aceitar o chefe falando, olha, não é dessa forma, não quero, vai fazer de novo. Exatamente. Para ele aquilo não existe. Os ouvidos nunca não vai aceitar hierarquia, não aceita, nem tem, né? Não existe. Você já não tem com pai e filho? E aí não consolida relacionamento, né? Porque ele já não sabe o que é não. E adolescente pede sim. A questão é, Priscila, que hoje as pessoas vão muito, assim, tem que ser assim agora. É um relacionamento. A minha filha, a sua filha não vai ter educação que tem um menino de 15 anos, uma menina de 15 anos com que foi... Com 5, não tem. Você tem que ir construindo. Nada é imediato. Não é. A questão da paciência, do amor, de você buscar o eixo da criança. O jeito que eu trato a minha filha é diferente do jeito que você trata. Você faz um questionamento aqui que é muito importante. Por que tantos adultos se mantêm no pedestal do autoritarismo e da incompreensão? Por quê? Porque é mais fácil? É mais fácil porque eu não me mostro. E eu não me mostro, né? As minhas deficiências... Você acaba não se expondo. Priscila, é uma forma de se omitir? Claro, com certeza. De não mexer com dodóis no coração. Nas feridas. Nas feridas. Porque se você não tem bem resolvido a relação com o seu pai lá atrás, você vai acabar refletindo isso no seu casamento com o seu filho. É fato. Mesmo que você não queira que aquilo aconteça, chega num momento ou outro que você acaba extravasando e que aquela ferida vai te mexer, vai te incomodar. Então é muito mais fácil. Você não pode, ponto final. Eu não mexo comigo. E essa questão de ser humano que eu tenho visto, e no final do livro leva um pouco para isso, que as pessoas estão muito alheias ao que está acontecendo aí fora, porque elas estão muito machucadas também por dentro, né? Eu só posso te oferecer aquilo que eu tenho. Então, quando a gente pensa em paternidade, as pessoas podem falar assim, é loucura, é religião, é misticismo. Não, mas a gente entende, o ser humano é um quebra-cabeça, e todo quebra-cabeça tem que ter suas pecinhas bem
bem encaixadas. Existe uma que só encaixa de um jeito, não tem como. E se eu não buscar eu acho que cada ser humano é único. Exatamente. Só que existe uma peça que se encaixa em todos eles e que precisa. Então, a essência do amor, da bondade, da compreensão, da compaixão, sim, a base disso está sumindo. E aí as pessoas se perdem, porque eu fico agressiva com você, eu sou altiva, prepotente com você, porque na verdade eu não quero me mostrar. Porque se você reconhecer as minhas fraquezas, você vai querer pisar no meu carro. As minhas deficiências, como que eu vou fazer? Então, como que eu vou mostrar as minhas deficiências para o adolescente? Aí é como se você fosse perder a sua autoridade perante aquele jovem, porque aquele jovem pode apontar exatamente aquilo que te incomodou a vida inteira. Então, a gente precisa se curar. Exatamente. Não é verdade?